Olá, tudo bem? Nós vamos daqui a pouquinho trabalhar uma questão com o uso dos porquês, uma das principais dificuldades do nosso idioma. Eu vou tentar passar para vocês as informações que em mim funcionam perfeitamente. Nunca errei questão com os porquês. E essa informação que está aqui, apaziguada, tranquila, precisa estar aí na sua memória funcionando. Geralmente durante a vida nós aprendemos várias manhas, truques, apelos. O porquê da pergunta, o porquê da resposta. Mas não fazemos o estudo efetivo, aquele que vai durar para o resto da vida, mas com certeza vai te trazer a resposta correta. Então, chega de aprendizagem, mais ou menos. Vamos fazer aquela aprendizagem para valer e principalmente, ter o domínio, ter a consciência de como nas provas pelas quais você vai passar ou no ato de escrever, como que o problema maior, as dificuldades centrais, elas vêm até cada um de nós. Tá legal? Antes gostaria que vocês conhecessem um pouquinho da minha rede social. Quem puder seguir, temos então o Instagram. Também é um meio de vocês mandarem perguntas para mim, dúvidas, sugestões. O Twitter e tem o blog joãobolognese.com com muitos materiais voltados à língua portuguesa. Então, para quem está aí na tarefa de estudar nosso idioma, ali encontrará variados materiais. Tá legal? Então nós vamos projetar a questão agora. Você vai ali dar aquela congelada. Você vai resolver no seu tempo, na sua capacidade. Espero que encontre a alternativa correta e em seguida eu volto para explicar cada uma das alternativas. Então vamos lá, vamos congelar a imagem com a questão. Você congelou aí, eu voltei aqui. Gostaria que vocês então acertassem a questão antes da minha explicação, acharia ótimo, porque se você acertasse a questão, é sinal evidente de que você tem boa parte na memória do que nós vamos discutir. Tá legal? Percebam que, antes de mais nada, tem uma coisa óbvia. Como que eu vou saber usar os porquês? Quando eu tiver na memória os significados. Eu olho para aquela forma e aquela forma representa um significado. Como que você sabe que cheque com X significa a jogada do xadrez e o cheque com CH significa a ordem de pagamento, que nem sempre recebemos, Mas como que você distingue o cheque com X e o cheque com CH? Por meio da imagem da palavra, por meio da sua forma, você relaciona ao sentido, ao seu significado. É a mesma coisa com o uso dos porquês. Então nós temos 5 porquês. O primeiro porquê, então vamos acrescentar algumas informações aí, tá? O primeiro porquê funciona como conjunção. Tá legal? Conjunção. Palavra que liga uma oração a outra. Geralmente conjunção causal, conjunção explicativa. Tá legal? E o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos destacar a troca. Esse porquê número 1, ele é trocável pela conjunção pois. Conjunção com conjunção. Então, quando couber o pois, é o porquê junto e sem acentuação. Tá legal? E também digo para vocês que talvez esse seja o mais simples, seja aquele que a maioria tem domínio, tem facilidade. Ok? Notem que esse porquê, ele é sinônimo de pois. Em outro encontro, em outra questão, nós vamos aprofundando, nós vamos detalhando. Às vezes uma banca pode gerar algumas confusões, então nós vamos avançando. Então, qual é o primeiro passo? Qual a primeira lição? Porquê junto, sem acento. Nós vamos chamar até de porquê número 1. É o porquê que está ali na porta de entrada. É o porquê, pois, com valor de conjunção. Vamos em frente. O segundo pois é aquele que substantivamos. Qualquer palavra do português pode ser substantivada.
Um dos processos mais comuns que há é a determinação da palavra. Você pega um verbo e o determina. Ou estudar, ou aprender. Não é? Você pode, por exemplo, pegar um advérbio, como hoje, e substantivá-lo. O hoje, o sempre. Então é normal que nós tenhamos esse processo de pegar uma palavra de outra classe e substantivar. Mas notem que esse como substantivo, vamos até escrever aqui, ó, esse como substantivo, marque aí comigo, ó. É óbvio que ele tem a tendência de vir com o determinante. Então é normal que esse porquê venha acompanhado de um artigo, tá bem? De um artigo. Só que eu queria destacar para vocês que você não é uma pessoa, né, que vai ser, vamos dizer assim, maniqueísta, né? A pessoa que só pensa nesse o. Então nós temos no português vários determinantes. Então, como aqui é o nosso primeiro encontro, a nossa primeira questão comentada dos porquês, se você dominar esse o acompanhando esse porquê, já está ótimo. Mas é óbvio que nós podemos ter outros determinantes acompanhando esse porquê substantivo, o nosso porquê número 2. Então nós podemos usar um numeral, podemos usar um pronome possessivo, demonstrativo, indefinido. Então há a possibilidade de vários determinantes no lugar desse o. Você pode dizer o primeiro porquê, segundo porquê. Corrija o terceiro porquê. É o porquê substantivado. Se você disser com o pronome possessivo, o meu porquê, o seu porquê, o nosso porquê, com pronome demonstrativo, este porquê, aquele porquê, com pronome indefinido, cada porquê, qualquer porquê e assim por diante. Então hoje, nesse vídeo, primeiro encontro, tá ótimo que você fique de olho nesse porquê número 2 com determinante. E como primeiro determinante mais comum, o artigo o porquê. E como é um substantivo, o que nós vamos fazer? Arranjar um sinônimo para ele, um substantivo que tenha o mesmo valor. Então nós vamos aqui até colocar também o artigo, que seria o uso dentro da sua normalidade, né? O porquê da briga, o motivo da briga, né? O porquê da briga, o motivo da briga, tá bom? No número 3, nós temos ali um porquê muito importante. Na língua portuguesa é uma das grandes dificuldades, é o nosso famoso pronome relativo, tá bem? Como pronome relativo, você sabe que dá para trocar. Então o porquê em duas palavras, quando for pronome relativo, é trocável por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Essa troca, então, vai te permitir verificar e ter a certeza que é o porquê, número 3, o porquê em duas palavras e sem acentuação. Coube pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, é o porquê. Número 3, o porquê que é o pronome relativo. Tá bem? A causa pela qual ele lutou. Então é a causa por que ele lutou. A rua pela qual ele passou. A rua por que ele passou. Coube pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais, o porquê em duas palavras. Muito legal. Esse é um porquê importante no português. Nós não usamos esse porquê na vida escrita, né? Mas se você tiver numa prova, é muito comum ele aparecer. Na nossa vida, nós usamos o pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, né? Mais fácil, mais seguro. Mas numa prova você sabe que os valores invertem. A banca vai te impor a dificuldade, tá bem? Agora nós vamos entrar no número 4. O porquê número 4 é o mais importante de todos e no mundo das questões, no mundo das provas, você não tenha dúvida que esse porquê é o porquê que mais produz dificuldades. É o porquê que nos remete à infância, é o porquê da pergunta, mas você vai aprender uma coisa muito importante, que é o porquê número 4, que vai ser o pronome interrogativo em duas modalidades. Na oração que você já conhece, a oração interrogativa, que nós vamos chamar de oração interrogativa direta,
que você já conhece, que você traz da infância, que foi a lição barata que todos nós tivemos. Mas você vai aprender também a oração interrogativa indireta. Vamos lá, acompanhe comigo, pois o número 4 é aquele que você tem que dar toda a atenção do mundo. Por quê? Primeiro, professor, qual que é o sentido dele? É por qual razão? Tá bem? Então nós vamos trocar o porquê número 4, perdão, por qual razão? O que ele vai ser? Ele vai ser um pronome interrogativo. Pronome interrogativo. Agora, eu vou passar agora aqui para vocês essa imagem, tá bem? Muito importante que vocês entendam que o porquê número 4 você vai estudar muito mais que os demais, porque ele é o pulo do gato. Primeiro, localize que você tem a oração interrogativa no português. Isso todo mundo sabe, né? A gente usa, não tem nenhuma dificuldade. Mas o que a maioria não imagina, tá bem? É que você tenha a oração interrogativa direta e a oração interrogativa indireta. E é óbvio que é a indireta que vai ter em grande volume problemas nas questões. Oração interrogativa direta. O que nós teríamos ali? Então imagine que você vai usar na oração interrogativa direta os pronomes interrogativos. Quem fez isso? Como fez isso? O que foi feito? E é óbvio que daí surge por que você fez isso. Ponto de interrogação. É o porquê, por qual razão. É o porquê, por qual razão. Ok? Notem que esse porquê é o porquê que você trocaria por qual razão. Por qual razão você fez isso? É o porquê, então, que nós vamos chamar de número 4. Tá bem? É o porquê número 4. Perfeito? Porquê, por qual razão? Essa frase, eu diria que 99% acertam. Essa é uma frase de facílima, né, interação. Agora, vamos imaginar a indireta, gente. Vamos imaginar a indireta. Por quê? Na indireta você tem uma diferença. Você terá um verbo introduzindo a oração interrogativa. Então eu posso dizer assim, ó. Eles perguntam por que você fez isso. Agora o detalhe que vai fazer uma grande diferença é você entender que nessa oração interrogativa indireta, ela termina por ponto final. Ela termina por ponto final. Notem que a pergunta de cima está aqui embaixo e ela é introduzida agora por um verbo. Eles querem saber, estão indagando, questionam. Eles não sabem por que você fez isso. E esse porquê você fez isso, tá legal? Da frase da oração interrogativa direta ou da oração interrogativa indireta, é o porquê número 4. O porquê que você trocaria por qual razão, ok? E seria o campeão, o mais importante da sua preparação, o mais importante da sua aprendizagem. É o que mais cai em prova, é o que mais produz dificuldades. E talvez nessa imagem que você está tendo, é a lucidez. É a hora que você fala, professor, essa oração interrogativa indireta é o problema da minha vida. E vocês vão perceber quantas alternativas vão trazer exatamente esse ponto da dificuldade. Tá legal? Então perceba, os outros trazem trocas imediatas, né, uma certa facilitação, o porquê substantivo com artigo, né, o outro é pelo qual, pela qual, aprendeu um, aprendeu todos, o porquê, pois, muito fácil a troca, é esse que tem que ter cuidado. É o porquê que falta na nossa memória. É o porquê que, na maioria das vezes, passamos pela vida escolar e o malandro não se fixou na nossa memória. Tá legal? Quando você aprender o número 4, aprender o número 5 vai ser uma tranquilidade. Vamos ao número 5, vamos ao último, para que vocês entendam agora que o número 5 é de uma facilidade enorme, porque ele também é um pronome interrogativo. Tá legal? A troca também é por qual razão?
O que te leva a concluir, então, que nós estamos diante de o número 4 e do número 5, e eles são iguais. A única diferença é que o número 5 vai receber um acento circunflexo por estar em fim de frase. Geralmente, junto a um ponto de interrogação, a um ponto final, dependendo da frase até um ponto de exclamação, né? Às vezes a gente pergunta exclamando, ok? Mas o número 4 é, por extensão, também o número 5. É que há um detalhe, e esse detalhe é que esse porquê número 5 estará em fim de frase. Então, se eu perguntar para vocês, por que você fez isso? É o porquê número 4. Agora, se eu inverter a ordem, você fez isso por quê? Aí já vira o número 5. E aí é muito legal. Realmente, o lugar do número 5 é determinante para você ter aquela imagem de que ele só pode existir em fim de frase. Isso é uma beleza, isso ajuda demais, tá bem? Agora você já percebeu. Os 5 significados dos porquês estão aí organizados na tua memória. Algumas informações acessórias vieram somar, né? Tudo que venha contribuir pode vir, né? Não há nenhum problema. Mas estão percebendo que primeiro a significação. E agora nós vamos falar. Porquê número 1 é o porquê pois. Porquê número 2 é o porquê substantivado. Porquê número 3 é o pronome relativo, pelo qual, pela qual e assim por diante. Número 4, por qual razão. Número 5, por qual razão, em fim de frase. Tá legal? Então nós vamos agora revisar as alternativas, dando a elas, né, a versão correta ou errada. Vamos lá? Boa sorte a vocês. Então, retomando aí a questão, nós vimos, né, a questão que era para você preencher com o porquê junto, o porquê número 1. Então você tinha que procurar qual das alternativas era aquela que o pois se encaixaria. Tá legal? É lógico que você vai acertar a questão, tranquilo, agora você vai atrás, né, daquele que encaixa o pois, mas eu quero que você resolva as alternativas erradas. Eu quero que você, né, dê conta das alternativas que não contemplam o que o enunciado pediu. Vamos lá? A letra A. Apenas me pergunto por que as pessoas falam tanto ao telefone. Então esse porquê é o porquê separado. Na minha memória eu só olho ali e já consulto, tá bem? É o porquê, por qual razão. Ok? Olha a perguntinha aí, ó, sendo introduzida pelo verbo. Por que as pessoas falam tanto ao telefone? Seria a oração interrogativa direta. Essa eu coloco um verbo e introduzo. Apenas me pergunto por que as pessoas falam tanto ao telefone, ponto final. Apenas me pergunto por qual razão as pessoas falam tanto ao telefone. Tá legal? Conclusão, porquê número 4, e nós estamos atrás do porquê número 1. Então a letra A não era na prova a alternativa correta. Letra B, temos lá, queria saber o... Gente do céu, quando você estiver numa prova, numa questão, e aparece o antes do porquê, é óbvio que é o porquê, então, substantivado, o porquê que virá junto e com acento, não é? Atendendo, então, aí o sentido da palavra motivo. Então, queria saber o porquê. Então, se você colocar o "o" aqui, o sentido fica iluminado, fica, né, coeso. Queria saber o motivo de as pessoas falarem tanto ao telefone. Queria saber o motivo. Esse é o porquê número 2. O porquê substantivado não é esse que nós procuramos o porquê número 1. Vamos lá. As pessoas falam tanto ao telefone e ninguém sabe por quê. Ah, gente, cuidado, hein? Porque esse porquê que nós vamos trabalhar agora, muita gente erra e se confunde. Esse porquê é o porquê em duas palavras. É o porquê separado. Porque se equivale a por qual razão. Ok? Ah, professor, mas está no fim da frase. Perfeito! Por isso que ele, então, não é o número 4, é o número 5. É o porquê, por qual razão, mas em fim de frase. E aí entra
o detalhe do acento circunflexo. As pessoas falam tanto ao telefone e ninguém sabe por qual razão, ninguém sabe por quê. Nesta hora, se não é você, muitos colegas estão pensando assim: professor, mas não caberia o número 2, não caberia o porquê substantivado? Notem que você não diria, né, como está ali na frase, ninguém sabe motivo. Você não diria dessa maneira, não é natural, ninguém sabe motivo. Né? Então não falamos dessa maneira. Se lá estivesse, ninguém sabe o motivo, aí tudo bem. Vou até colocar ali entre parênteses que se tivesse um o maravilhoso, bonitão ali, você ia colocar o porquê número 2. Mas não tem. Notem como não dá nexo você dizer ninguém sabe o motivo. Só o motivo não tem nexo, não tem sentido. Para que haja harmonia, você teria que colocar ninguém sabe o porquê. Coisa que não tem na prova. Ah, professor, eu coloquei aqui no meu material. Coloquei aqui. Não, como coloquei aqui? Se você coloca, né, o O, você começa a fazer parte da banca. Você deixa de ser candidato para virar banca. Né? Não pode inscrever na questão acrescentando o O. Tá legal? Vamos colocar ali para você perceber que também caberia um outro uso, mas não esse que caiu na prova. Tá legal? Notem que se estivesse assim, ó, se estivesse com artigo, perfeito? Ó, se tivesse o O, aí sim você poderia usar o porquê junto e acentuado, porquê substantivado. Mas tinha que ter o artigo e não você ter colocado o artigo. Porque sem esse artigo, daí ficaria só porquê. E trocando pela palavra motivo sem artigo, não daria nexo, gente. Ninguém sabe motivo. Não haveria, né, harmonização redacional. O trecho não ficaria equilibrado. Então, para ser o número 2, tinha que ter o artigo. Como não tem o artigo, o que cabe lá é o porquê número 5. Tá legal? E percebam, né, como já pensando numa alternativa futura, como nesse lugar ali, nós poderíamos ter 2 usos, dependendo da configuração. Ninguém sabe porquê número 5, ou ninguém sabe o porquê número 2. Ok? Então nós não estamos atrás do número 5 nem do número 2. Não perca de vista a questão. Essa é a mais gostosa, gente. Essa você tem que começar a entender que é muito legal, já que ela traz uma grande facilidade. Mas antes, temos que ter a troca na memória, né? Então a razão pela qual tantos falam tanto ao telefone, ninguém esclarece. A razão pela qual, a razão por quê. Então nós temos aí o nosso porquê número 3, o porquê pronome relativo. A razão pela qual. A razão pela qual tantos falam. Então não é esse que procuramos, só pode estar na última alternativa, só pode estar, né, na letra E. Não sei se as pessoas falam tanto ao telefone, pois de fato precisem. Pois de fato precisem é o nosso porquê junto, o porquê que se equivale a pois. Aí temos o número 1. Não sei se as pessoas falam tanto ao telefone, pois de fato precisem. É o porquê, o porquê número 1, o porquê pois. Tá legal? É o porquê número 1 que tem o valor de conjunção. Beleza? Então na prova você teria que assinalar a letra E. A letra E seria a nossa alternativa correta e espero que você tenha tido aí muita sorte, tenha acertado a questão, pois, como a gente percebe, o uso dos porquês, ele está 100% ligado ao sentido. Depois vêm as informações secundárias, depois vêm as informações acessórias. Primeiro, fixar, né, o sentido e a forma. E, se possível, estudar até nessa enumeração. Porquê número 1? Porquê número 2? Quando você for mandar dúvida de porquê comigo, basta a gente falar a nossa língua, né? Ó, professor, o porquê número 5, pronto. A gente já sabe do que estamos falando. Tá legal? Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Até lá!